Hi everyone, is everything alright? I hope so. Olá pessoal, hoje a gente vai dar início aqui a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o gerund. Gerund, saber como que forma ele, para que serve, quando que usa, como que usa. Bacana? Então vamos lá. Separei aqui uma definição. What is the gerund? Uma definição do Cambridge Dictionary, que diz assim: gerund is a word ending in ing that is made from a verb and used like a noun. Então, uma palavra que termina, por ing, ou a gente acrescenta esse ing à base de uma palavra. Palavra essa que veio feito de um verbo. Porém, quando passa por esse processo, ela se torna, é usada como um substantivo, tem a função de substantivo na frase, o que faz toda a diferença. In other words, gerund looks like a verb, but it is actually a noun. Certo? Bom, when and how do we use gerund? Nós usamos o gerund em língua inglesa, como sujeito, as a subject, after prepositions, after fixed expressions or common expressions in English, and after a verb, certo? Então são vários usos aí que a gente faz do gerund em inglês, que são diferentes, da língua portuguesa. Nós temos, por exemplo, vamos ver aqui, eu estou jogando videogame, por exemplo. Em português mesmo, eu estou jogando videogame. A gente sabe que o jogando aí é um verbo que está no gerúndio, certo? Só que se eu falo em inglês, I'm playing video game, geralmente os tempos contínuos em inglês não se usa o gerund, e sim o present participle, que seria a segunda parte do nosso estudo aqui, A gente, inclusive, eu solicitei um trabalho a respeito do gerund e do present participle, tá? Mas os tempos contínuos, present continuous, future continuous, past continuous, a gente usa o present participle e não o gerund, tá? Apesar dos dois receberem o ing, como vocês notaram na pesquisa que vocês fizeram. Tá bem? Então nós vamos ver aqui o uso hoje do gerund em todos esses exemplos. Eu vou me guiar aqui, vamos lá. Beleza. Let's go. So, gerund as a subject. Como sujeito da frase. Eu tenho essa frase aqui. I jog every morning. I jog every morning. Jog is the same of running. É o mesmo, ok? Jog é correr. Então eu corro toda manhã. Percebam que correr é o verbo, Jog é o verbo dessa sentença. Mas e quando eu não quero falar, que eu corro, não quero falar da ação em si, ou melhor, não quero mencionar que eu estou praticando determinada ação, mas eu quero falar sobre essa determinada ação. Aí eu uso o gerund aqui como o sujeito da frase. Jogging, every morning is very healthful. Percebe que jogging, recebeu o ing aqui no final, então passou a ser o gerund, e é um substantivo, ele é usado como substantivo porque eu dou nome à ação de correr, no caso aqui toda manhã. Então não estou falando que eu estou correndo toda manhã, a ação em si, eu estou nomeando a ação quando eu coloco jogging, certo? Coloquei aqui abaixo, the action becomes a thing. Uma coisa que eu passo a falar sobre ela. I mean, the verb becomes a noun. Certo? E como que eu sei aqui, Uma perguntinha básica que eu posso fazer para a frase, e que a gente utiliza isso também em português para identificar o sujeito, jogging every morning is very healthful. Então, o que é very healthful? What? What is? O que? Geralmente o que identifica uma coisa, certo? E esse o que, essa coisa, a gente sabe que é um substantivo, e não é um verbo. Então, o que é very healthful? Jogging. Jogging every morning is very healthful. Isso aqui é um exemplo de como que ela é usada no início, como o gerund é usado no início de frases. Bom, outros exemplos aqui. Making mistakes is easy. Making mistakes is easy. Pessoal, em inglês é muito mais comum achar o gerund aqui no início de frase, tá? A gente vai ter
A outra construção, to make mistakes is easy, somente na literatura clássica e em textos clássicos, tá? Porque atualmente essa construção utilizando gerund no início da frase é mais usual, tá? Ou seja, as pessoas utilizam mais essa construção do que to make things, por exemplo, to make mistakes is easy, ok? Já eu falo um pouquinho mais sobre a diferença do make aqui e o to make, ok? Próxima frase, explain what I meant was impossible, né? Explain, explicar, né? O que eu quis dizer, né? Era impossível, certo? Explain, aqui não tá to explain, tá? Explain, ok? E tem o mesmo significado, a gente sabe que é o gerund aqui, né? Por conta do ing, e a gente entende que o gerund é usado no início de frase. Então isso soluciona a nossa dúvida aí, né? O que eu uso? Eu uso começa com to ou uso o verbo mesmo com ing no início, certo? Então tenha em mente que é sempre explain o gerund no início da frase, com algumas exceções que eu já falo. Selling this car is a hard thing to do. Mesma coisa, vender este carro é uma coisa difícil de se fazer, né? Selling this car is a hard thing to do. Deixa eu abrir aqui essa página para eu fazer a leitura aqui para vocês. Então vamos lá. Não existe regra que indique o uso de um ou outro, do to ou do gerund, como eu estou falando, mas recomenda-se usar a forma ing, que é mais comum, muito mais comum. Vamos lá, o outro caso é começar a frase com o to para indicar uma intenção, um propósito. Nesse caso, to é traduzido por para e vem da locução in order to, a fim de, para. Então, quando eu tenho uma intenção, um propósito, por exemplo, to speak English fluently, you need to study a lot. Nesse caso, então, para falar inglês fluentemente, você precisa estudar muito, né? Então, perceba que eu inicio a frase com to speak, não speaking, mas a minha intenção aqui em formular essa frase é justamente porque eu tenho aqui uma intenção, um propósito, né? E ela tem essa ideia de a fim de e para. A fim de aprender inglês, a fim de falar inglês, para falar inglês fluente, você precisa estudar muito, certo? Next one, to go to Campinas, you'd better take the road. Para ir, a fim de ir, com o propósito de ir para Campinas, é melhor você ir por aquela estrada. Certo? Aqui dois exemplos, então, de como que a gente usa o to para não ficar dúvida. Fora esse exemplo, fora isso, nessa intenção, esse propósito, sempre utilizar o gerund no início da frase, porque como a gente estava vendo aqui, o gerund é usado como um sujeito, as a subject, no início da frase. Bacana? Bom, próximo exemplo é que nós temos o gerund também sendo usado after prepositions. Então aqui embaixo tem os exemplos de preposições, on, at, in, under, behind, without, about, after, of e mais um monte de preposições que a gente tem aí. Aqui eu selecionei alguns exemplos. E aqui, galera, é obrigatório, tá? Após as preposições, nós temos que utilizar o gerund, certo? Example, he was at the room without saying a word. Without saying a word. Perceba que without é a preposição aqui. Após preposição, nós utilizamos o gerund, que, como a definição lá do Dictionary de Cambridge, né, é o verbo, nós temos a base do verbo say plus ing, eu formo o gerund, certo? Após aqui a preposição. He was at the room without saying a word. Né? Ele estava na sala sem dizer uma palavra. There's a lot of secrets behind cooking very well. Behind cooking, novamente, preposição aqui. Cooking após a preposição. Certo? Então eu não digo there's a lot of secret behind to cook very well. Nem without to say a word. Certo? O correto é dizer without saying, behind cooking. Certo, galera? Então, o que a gente tem que saber, né? Voltar, de repente, revisar aqui as preposições e ter em mente que quando a gente vai montar o verbo aqui depois das preposições, nós montamos ele no gerund. Bacana?
Deixa eu voltar aqui, porque os próximos exemplos eu selecionei aqui desse artigo, porque eu achei bem mais completo, tá? Aqui nós já pulamos essa parte, então, como que forma, né, o que é, e o exemplo, mais dois exemplos, na verdade, né, como sujeito aqui da frase. Going to Paris is fun. Vocês já pegaram o jeito aqui como que funciona. E o gerund as an object é o que a gente vai ver como que ele funciona aqui após alguns verbos, tá? I enjoy reading é a mesma coisa que a gente vai ver aqui abaixo. Porque alguns verbos pedem o gerund após eles, certo? Então é uma lista bastante grande de verbos. Então a gente tem que acostumar mesmo a utilizar esses verbos que pedem após si o gerund, certo? So gerund of the following verbs. The verb admit. He admitted having driven too fast. Ok? He admitted having driven too fast. Então, após o admit, eu usei o verbo have aqui, to have, no gerund que ficou having, ok? Verbo avoid, que é o evitar. They avoid going on holiday on Saturdays. They avoid going on holiday on Saturdays. Going, avoid going. Carry on. If we carry on sleeping so badly, we may need help. Ok? Novamente, após essa construção, esse verbo pede, ele chama, né? Que logo na sequência nós utilizemos aqui o verbo no gerund. Verb consider. Ralph is considering buying a new house. Olha que interessante, né? Is considering, né? Ralph is considering. A gente tem aqui o contínuo, né? Geralmente é formado pelo verbo to be mais o verbo aqui com acréscimo do ing, o verbo consider. Porém, então após o verbo consider, nós utilizamos o gerund, porque é um verbo que pede o gerúndio. Então, Ralph is considering buying a new house. E assim também com os demais verbos. O verbo delay, verbo dislike, like or dislike, ok? We dislike reading poems, né? Or we like reading poems, certo? Can't or could help. Aqui ele já entra, no caso, eu vou pular esse exemplo aqui, porque é o próximo que eu irei falar, tá bem? E na verdade eu não sei por que ele foi colocado aqui nesse artigo. Vamos lá, verbo enjoy. I enjoy playing cheese. I enjoy playing cheese. Verbo finish. Verbo give up. Imagine. Include. Involve. Justify. Repon. Mention. Mind. Miss. Practice. Regret. Risk. Suggest. Certo? Vários verbos aqui. E um detalhe, pessoal, mas para não ficar muita informação. Alguns verbos, sim, a gente pode utilizar né, após o verbo, no caso, usar aqui o infinitivo, que não vai ter alteração de significados. Outros já há alteração de significado, mas por hoje, né, basta que a gente entenda esse processo da língua inglesa, que é muito usual, muito recorrente, tá? E aí, após o entendimento desse processo, a gente pode avançar aqui para os casos em que a gente usa o to aqui, por exemplo, né? Suggested to flying or something like that, em que haveria a mudança de significado, ou não. 5. Gerund after special phrases, que é aquele exemplo que eu pulei lá. Algumas frases, né, elas vêm... frases ou expressões, no caso, né? Elas vêm montada inteira aqui já, né? É uma expressão da língua inglesa. Então, após essas expressões, nós também utilizamos o gerund. So, he is busy, né? To be busy reading the paper. Então, após to be busy, utiliza-se o gerúndio. He is busy reading the paper. Don't mind. I don't mind telling them my opinion. I don't mind telling them my opinion. Feel like. We feel like having a cup of tea. We feel like having a cup of tea. How about walking home instead of taking the car? Certo? Olha que interessante, né? A gente fala how about to walk home instead of to take
the car. E por que aqui eu usei taking, né? Porque tá após a preposição aqui, certo? Of taking. How about walking home? Que tal, né? Caminhar aí até casa ao invés de pegar o carro. It's no good, outra expressão. It's no good talking to this girl. It's no good talking to this girl. It's no use. It's no use taking to the headmaster. It's no use talking, It's no use talking to the headmaster. Spends on time. They spend their time reading. Então, spend the time reading. Spend their time reading. There's no cheating anymore. There's no cheating anymore. There's no point. There's no point in complaining further. Certo? Então aqui a expressão montadinha. There's no point in. Temos aqui também mais uma preposição, né? Então pede o gerúndio aqui logo após. In complain further. What about? What about going to the zoo? What about going to the zoo? E worth. No caso, to be worth. Geralmente a gente tem o to be antes aqui. The book is worth reading. Né? O livro vale a pena aqui a gente ler. Essa expressão to be worth significa valer a pena. The book is worth reading. Ok? Então a gente retornando aqui after verb. Very good, a gente já viu. Então, só retomando aqui acima, esses são os usos então que a gente viu do gerund, tá? Como sujeito, após preposições, após algumas expressões ou várias expressões da língua inglesa e após verbos, tá bem? Bom, eu espero que tenha esclarecido um pouco mais esse assunto a respeito do gerund. Posteriormente, a gente vai ver o present participle, quando que a gente usa as situações, certo? E por hoje é só, então espero que tenham esclarecido as dúvidas e depois a gente faz alguns exercícios aí para fixar esse conteúdo. Bacana? So, bye bye!